de Deus. Por meio de Jesus que nós temos entrada à família celestial, à família de Deus. Jesus era o único que poderia ser unigênito para sempre, ser filho único. Mas ele decidiu vir como filho do homem, fazendo-se semelhante aos homens, tomando não só a forma de homem, mas também tomando a forma de servo, e indo até a morte e morte de cruz, para que nós todos pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Ele era o unigênito, mas se tornou primogênito dentre muitos irmãos. E a palavra do Senhor diz em Hebreus que ele não se envergonha de nos chamar de seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o Senhor da nossa vida, o nosso Salvador, o nosso Rei. Mas ele também gosta de ser chamado de nosso irmão mais velho, porque ele veio para nos trazer de volta para o mesmo Pai. O Pai de Jesus é o nosso Pai também. João, ele disse assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Glória a Deus por isso. Então, essa Páscoa está sendo muito especial. Ela está sendo uma Páscoa, acredito que diferente para o mundo inteiro. Né? Para mim, começou sendo diferente por ser meu aniversário. Hoje eu faço 48 anos, eu estou muito feliz, porque eu acredito que é um dia profético para o mundo. Essa Páscoa, esse primeiro dia da semana que nós celebramos a ressurreição de Jesus, não é? Que ele venceu a morte para nos justificar para sempre. Paulo diz que Jesus morreu para nos salvar e ressuscitou para a nossa justificação. E também porque já amanheci com generosidade à minha porta. Recebi prendas lindas, muito obrigado. Eu agradeço a generosidade de algumas pessoas que vieram aqui por amor, trazer para mim um pouquinho do seu carinho, do seu amor. Muito obrigado. Mas voltando à questão da Páscoa, nós podemos fazer assim, até algumas semelhanças dessa Páscoa para a primeira Páscoa, que aconteceu há tantos anos atrás, não é? Há quase 2000 anos atrás, mais ou menos, 1500 anos atrás, quando os filhos de Israel estavam no cativeiro, estavam como escravos no Egito, foram escravizados por 400 anos, sofrendo ali, não é? Debaixo das agruras da escravidão, da mão forte de Faraó. Mas o Senhor levantou o libertador chamado Moisés. E o Senhor veio com o seu juízo sobre o Egito, trazendo aquelas pragas todas, mostrando realmente que ele era o Deus poderoso, embora ele fosse conhecido no Egito como Deus invisível, o Deus de escravos. Ele mostrou todo o seu poder ali, quando tirou o seu povo com mão forte, com o braço estendido. E quando o Senhor foi trazer a 10ª praga, para trazer juízo sobre os deuses do Egito, sobre todo aquele mundo pagão, o Senhor falou: Moisés, o meu povo deve matar, cada família deve matar um cordeiro. E deve comer o cordeiro dentro de casa, deve comer o cordeiro com ervas amargas, deve comer o cordeiro e tirar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais das portas. Porque nessa noite eu virei sobre o Egito e eu trarei a morte a todos os primogênitos. Mas eu, se vir o sangue, passarei por cima. Daí vem a palavra Páscoa, passar por cima. No inglês, Passover. O Senhor passou por cima quando ele viu o sangue. O sangue é algo que satisfazia a Deus, porque era um inocente sendo dado no lugar do culpado. Né? Então o cordeiro morreu e o seu sangue protegia ali quando estava aspergido nos umbrais das portas. E a palavra do Senhor diz que o anjo da morte passou pelo Egito, e onde não havia o sangue, havia morte. Onde não havia o sangue, havia choro, havia pranto, havia lamento. Mas onde havia o sangue, onde havia o cordeiro dentro de casa, havia vida, havia esperança. E o Senhor disse: Moisés, esse será o primeiro dos meses. Eu vou começar uma nova história, Moisés. Eu vou começar um novo tempo na vida do meu povo. E foi através dessa primeira Páscoa que houve a libertação dos filhos de Israel, quando eles saíram do Egito. Saíram do Egito com ouro, com prata, com cobre, com bens, com animais. O Senhor os tirou da escravidão.
E nós acreditamos que essa Páscoa é muito especial, porque o Senhor também está a preparar algo para o seu povo. Da mesma forma que Deus está trazendo o seu juízo sobre nações, o Senhor está tratando com a sua igreja, está tratando com o seu povo. O Senhor nos trouxe a todos para dentro, para que nós pudéssemos comer dele, nos alimentar do Cordeiro, porque algo novo o Senhor vai fazer. Depois desses dias nós vamos ver aí o Senhor se movendo. Não sei se você assistiu a live que eu fiz essa semana com o apóstolo Davi Alves. Eu consegui gravar e colocar no meu Facebook. Vai lá, assiste o que Deus falou através daquele homem para a igreja desse tempo. O que Deus vai fazer com a igreja antes de vir o grande derramamento do Espírito Santo. E eu acredito que sim, o Senhor está preparando algo poderoso para nós como igreja e para o mundo todo. Um grande avivamento, maior do avivamento até hoje, que já aconteceu, está prestes a acontecer. E a nossa nação, a nação de Portugal, não está fora da rota de Deus. Portugal é porta de entrada para o avivamento em muitas nações, especialmente na Europa. Muitos profetas o Senhor tem trazido aqui para declarar ao longo das décadas essa verdade que eu tenho falado e que muitos pastores e líderes têm declarado. Nós cremos que Portugal é porta de entrada para o avivamento. Então, prepare-se, porque o Senhor ele já começou a fazer coisas extraordinárias nesse tempo. Eu louvo a Deus por essa Páscoa, porque nós temos visto que no meio do povo de Deus tem o Cordeiro, tem a alegria, apesar de tudo, tem esperança, tem a fé. A fé que o mundo não tem, a esperança que o mundo não tem. O mundo está em desespero, não é? Essa pestilência que tem vindo sobre as nações parece até com o Egito. E realmente o Egito ele é o símbolo do mundo, não é? Faraó é o símbolo do diabo, os hebreus o símbolo da igreja. Então nós estamos vendo toda essa pandemia no mundo. E olha, quero dizer para você que nos assiste, que só Jesus nos pode livrar. Só Jesus nos pode dar vida nesse tempo. Vida aqui e vida eterna. Nenhum Deus com letra minúscula pode fazer nada por você, pode fazer nada por mim. Somente Jesus Cristo, que é o Santo dos Santos, pode nos salvar. Salmo 115 diz assim: as nações perguntam onde está o nosso Deus. Mas o nosso Deus, nós sabemos onde Ele está. Ele está nos céus e faz tudo o que Lhe apraz. Faz tudo o que Ele quer, faz tudo o que Ele deseja, porque Ele é soberano. Mas os deuses das nações são prata, ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus é vivo. Ele venceu a morte. E hoje nós estamos aqui com essa mesa. Nós vamos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Sabe, Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, 26, que todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a sua morte até que Ele venha. A morte de Jesus, ela deve ser anunciada no passado, no presente e no futuro, porque ela tem a ver com o passado, presente e futuro. Jesus, Ele não morreu para salvar só a geração em que Ele viveu. Jesus morreu para salvar os homens desde Adão e Eva até o último homem que vai existir na face da terra. Ele morreu por todos, né? Então Paulo fala que a morte de Jesus deve ser anunciada no passado. Olha, anunciais a sua morte, o passado, o presente, até que Ele venha, futuro. E nós estamos fazendo isso nessa Páscoa. Mas eu quero trazer uma meditação também para o nosso coração, que está lá em Marcos, capítulo 15. Você que está aí na sua casa, com a sua família, pegue a sua Bíblia. Vamos nos acostumar a buscar o endereço certo, né? Na palavra, manusear bem a palavra de Deus. Evite usar a Bíblia nos cultos, no seu telemóvel. É muito importante nós termos a nossa Bíblia impressa, fazermos anotações. Não é pecado fazer anotações na Bíblia. Pecado é não ler a Bíblia. Pecado é não buscar conhecer Deus nas Escrituras. Então pegue a sua Bíblia em Marcos capítulo 15, a partir do verso 6 até o verso 15. Diz assim: por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes
que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, o que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucificam, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucificam. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar a Jesus e o entregou para ser crucificado. Eu ministrei sobre essa palavra, sobre esse texto aqui na nossa igreja em Corroios no dia 9 de junho de 2019. E essa semana veio essa palavra novamente ao meu coração para o dia de hoje. E foi interessante porque a pastora Laís, lá da nossa igreja de Lisboa, ela tem meditado, né? Ela tem feito uma jornada nesse mês no Evangelho de João. E ela, exatamente essa semana, ela também falou sobre Barrabás. E eu falei, olha, é confirmação de Deus de que eu devo ministrar mesmo essa palavra. Mas quem escreveu esse texto, particularmente aqui, foi Marcos. Marcos, ele é um evangelho muito prático. Ele escreve com muita simplicidade, muita clareza. Ele escreveu para os romanos, porque ele era romano, e ele quis mostrar para os romanos que Jesus ele era o servo sofredor. Então ele fala de coisas muito práticas aqui que Jesus viveu. Embora Marcos não tenha conhecido Jesus, mas ele andou com Pedro. Pedro chamava Marcos de filho. E ele também andou com Barnabé, ele também andou com Paulo, né, nas suas missões. Então ele tinha fontes seguras para escrever sobre os acontecimentos da vida de Jesus. Embora Paulo também provavelmente não tenha estado com Jesus, Paulo esteve com o Cristo. Porque Paulo, ele teve grandes revelações do Cristo diretamente, do Cristo ressuscitado. E tanto que ele faz um relato, sim, pormenorizado da ceia do Senhor em 1 Coríntios 11, e ele fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão, e aí ele vai contando o que Jesus fez na última ceia. E ele não fala que recebeu aquilo de homem algum, de algum outro discípulo, ele fala, eu recebi do Senhor, porque ele esteve com o Cristo. Então o Marcos, ele escreve aqui esse relato, e é muito interessante, porque há 4 evangelhos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles narram fatos muito importantes da vida de Jesus aqui na Terra. Mas nem todos narram os mesmos episódios, os mesmos acontecimentos. Não é? Os evangelhos sinóticos são muito parecidos. Muitas vezes eles relatam coisas que o evangelho universal, o evangelho de João, não relata. Mas esse episódio aqui, por ser tão relevante, ele foi escrito aqui pelos 4 evangelistas. Mateus fala, Marcos fala, Lucas fala e João fala. Esse acontecimento aqui que era a Páscoa. E Jesus agora está diante de Pilatos. Jesus havia sido sentenciado, condenado pelos fariseus e agora ele está na fortaleza de Antônia, diante de Pilatos, e Pilatos não queria condenar Jesus. Pilatos queria soltar, porque ele via que Jesus era inocente. Ele via que aquilo era uma intriga política. Então ele queria soltar Jesus. E a própria esposa de Pilatos, ela sonhou com Jesus aquela noite. Chorou muito e ela disse, não condene esse inocente, porque eu sofri muito por ele essa noite. Mas a Bíblia fala aqui que Pilatos, ele não queria deixar de ser amigo de César. Pilatos, ele queria ficar bem na foto. Ele não queria entrar numa briga diplomática, uma briga política. E o texto fala aqui, aliás, João, narrando esse mesmo episódio, trazendo aqui mais relevância para o acontecimento, no João 19:12, ele diz assim, daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus. Mas os judeus gritavam, se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. E no verso 15 diz, desejando Pilatos agradar a multidão, soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. O que Pilatos acabara de fazer aqui? Ele acabara de negar Jesus.
Ele lavou suas mãos, como se lavar as mãos lhe tornasse inocente do sangue de Jesus. Ele negou Jesus para ficar bem com seus amigos, para ficar bem diante da sociedade, para não perder os seus privilégios de governador. E quantas vezes nós também estamos negando Jesus ao longo da nossa vida, para não perdermos nossos amigos, para não perdermos nossos relacionamentos, para não sermos criticados. Estamos negando Jesus para não perdermos nossos familiares, para não perdermos certos privilégios e vamos negociando a nossa vida com Jesus. E isso é algo muito sério. Eu trabalhei no emprego uma vez, eu era adolescente, em que eu tinha que mentir. Meu chefe estava diante de mim e dizia, diga que eu não estou. Quando alguém ligava, eu atendia, diga que eu não estou. E eu tinha que mentir. E aquilo foi me fazendo mal. Foi me fazendo mal, porque embora ele fosse meu chefe, eu tinha alguém superior a mim que dizia que mentir é do diabo, porque quem mente é filho do diabo. E eu tive de fazer uma escolha. Porque se eu continuasse naquele erro, era como se eu estivesse negando a Jesus a cada dia. E nós vamos negando Jesus a cada dia, sem nos darmos conta que um dia a morte vai chegar para todos nós. E como é que nós vamos nos apresentar diante de Deus? E Jesus disse que aquele que se envergonha de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante dos anjos de meu Pai. Então nós precisamos atentar para isso. Muitas vezes a gente tem medo da crítica das pessoas. O que as pessoas vão falar de eu ser cristão, de eu falar de Jesus? Eu só falo do plano da redenção. O que as pessoas vão falar de mim? Irmãos, é tão fácil nós apresentarmos Jesus. É só falar que nós estamos perdidos, condenados ao inferno, mas Deus provou o seu amor para conosco, enviou o seu Filho para morrer por nós. E se nós aceitarmos o seu sacrifício, nós seremos salvos. Mas nós temos vergonha de anunciar isso para o mundo. Nós temos vergonha porque muitas vezes nós somos egoístas. Ontem tive uma reunião com alguns jovens da nossa igreja, nós estávamos a conversar sobre isso. Imagina que você nessa pandemia toda descubra a vacina para esse vírus. E você tem a vacina que pode salvar as nações. E você guarda para você. Você guarda para si. Você diz, eu já estou salvo, eu já tomei a vacina, agora é o mundo que corre atrás. Isso é um ato de egoísmo. E nós fazemos a mesma coisa quando nós recebemos a Cristo e sabemos que só Jesus é a solução para os nossos pecados, para os nossos problemas, para a nossa alma cansada. Só Jesus nos pode levar para o céu, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós guardamos aquilo para nós como um ato de egoísmo. Então nós vamos negando o Senhor sem nos dar conta que um dia nós vamos estar diante dele, porque a morte vai chegar para todos. Quando eu era menina, cantávamos muito em nossa igreja um hino do cantor cristão que dizia assim, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Sabe que na época de Jesus, muitas pessoas importantes, relevantes, muitos líderes religiosos, eles acreditavam em Jesus. Mas eles não tinham coragem de tomar uma decisão de seguir a Jesus publicamente, por medo de não ser aceitos pela religião, de não poderem mais entrar nas sinagogas, de serem rejeitados, não é, pelos amigos e pela família. E aqui em João 12:42 fala isso. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Que terrível! Não se decidiram por Jesus porque tinham medo da aprovação dos outros e não tinham medo da reprovação de Deus. E aqui essa cena era Páscoa. E havia uma tradição, na Páscoa um prisioneiro era solto, recebia o seu perdão. Verso 6 de Marcos, o texto que eu li, Marcos capítulo 15, diz assim, por ocasião da festa era costume soltar o prisioneiro que o povo pedisse. E Pilatos então perguntou ao povo, vocês querem que eu
Solte Barrabás e prenda Jesus, ou deixe Barrabás preso e solte Jesus. Quem vocês querem? Vocês querem solto Jesus ou Barrabás? E o povo disse, crucifica Jesus e solta Barrabás. Crucifica Jesus e solta Barrabás. Irmãos, eram as mesmas pessoas que haviam naqueles 3 anos recebido de Jesus milagres. Havia recebido de Jesus pães, peixes, a cura dos seus doentes, a ressurreição dos seus mortos. A mesma multidão que 3 dias antes desse acontecimento, a mesma multidão que estava com ramos nas suas mãos no domingo de Ramos, Jesus entrando em Jerusalém montado no jumentinho e eles saudando Jesus, dizendo, Baruch Rabá, Beshem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel, Hosana, Hosana. 3 dias antes, eles estavam declarando que ele era o Rei de Israel e agora eles estavam ali diante de Pilatos dizendo, crucificam, crucificam, nós queremos Barrabás. Mas quem era Barrabás? Barrabás era um salteador, um ladrão, um rebelde, um assassino, um fora da lei, um pecador. O texto que eu li no verso 7 diz, um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Aí você olha Barrabás e fala, como pode o povo ter escolhido Barrabás e ter mandado crucificar Jesus? Barrabás era terrível. Mas sabe quem Barrabás representa aqui nessa história? Nós somos representados nessa história aqui especificamente por 2 pessoas. Primeiro, por Barrabás. Porque Barrabás, ele nos representa a todos nós mortos em nossos pecados e delitos, andando de acordo com o curso da nossa natureza pecaminosa. Porque assim como a nossa natureza, ela apela para as coisas do mundo e para aquilo que traz inimizade entre nós e Deus, nós somos muitas vezes como um abutre que tem o seu sistema nervoso programado para gostar do que é ruim, do que é podre, do que não presta, do que cheira mal. Mesmo aquelas pessoas que parecem boazinhas, nasceram na igreja, nunca matou ninguém, nunca adulterou, nunca se corrompeu, nunca mentiu, que se acha muito santa e muito boa, que se acha merecedora, ela está dentro dessa realidade. Todos nós pecamos, todos nós nos desviamos, como diz a palavra do Senhor. Paulo fala em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, não há um sequer. Então todos nós estamos aqui representados em Barrabás, numa escala maior, numa escala menor. Todos nós somos dependentes da graça e do favor de Deus. Como disse Charles Spurgeon, pode haver muito pecado na nossa santidade. Pode haver muito orgulho na nossa humildade. Pode haver muito ódio no nosso amor. Pode haver muita incredulidade na nossa fé. Nós não estamos isentos. Então Barrabás nos representa a nós que pecamos onde? Quando nosso primeiro pai Adão pecou. O primeiro Adão colocou-nos a todos nós debaixo de maldição. Por isso que foi preciso um segundo Adão se manifestar. Adão, a palavra Adão quer dizer homem. Foi preciso um homem perfeito se manifestar para vir fazer aquilo que o primeiro Adão não conseguiu fazer. Nós estávamos mortos em Adão, no primeiro Adão. E como a Bíblia fala, as exigências da lei de Deus eram muito pesadas, muito fortes. A lei de Deus dizia, o salário do pecado é a morte. Pecou, tem de morrer. E a lei dizia o quê? Ouro por ouro, dente por dente, vida por vida. Homem por homem. O homem pecou, um homem tem de morrer, mas tem de ser um homem santo, puro, imaculado. Como aquele cordeiro dos sacrifícios, ele tinha que ser perfeitinho. Não podia ter uma patinha quebrada, partida, não podia ter uma mancha, uma ruga. Tinha de ser perfeito. Porque o salário do pecado era a morte. Por causa da nossa transgressão,
Deus, o Senhor teve que enviar Jesus, o Cordeiro Perfeito, para pagar a nossa dívida. Eu gosto de ilustrar o que Jesus fez, o que Deus, nosso Pai, fez, como se fosse um juiz cheio de autoridade, que legislou preceitos importantíssimos, que fez as leis, estabeleceu as leis. E ele é um juiz justo, ele é um juiz que quer ter tudo em ordem, tudo em santidade. E de repente aquele juiz recebe no seu tribunal uma cédula de dívida, que foi contraída pelo seu próprio filho. E ele olha para aquela infração e ele pensa assim: eu tenho de condenar meu filho porque eu sou um juiz justo. Mas o meu filho não tem condições de pagar essa dívida. O meu filho, se ele for condenado, ele vai morrer. Ele vai ser condenado para sempre, porque ele não tem condições. Ele é fraco, ele é frágil. Obrigada. Ele é frágil. E agora? O que eu faço? Deus se deparou com essa situação. Lá no Jardim do Éden, nós contraímos essa dívida através do pecado de Adão. E no Éden, Deus se deparou com dois problemas. O seu reino havia sido usurpado por Satanás e o homem feito à sua imagem e à sua semelhança agora está caído, agora está morto nos seus pecados e delitos, separados da sua comunhão. Então, aquele juiz, ele tira a sua toga de juiz, declara primeiro o seu filho culpado, condenado, pega aquela dívida, tira a sua toga de juiz, deixa ela de lado e desce dali como pai e vai pagar a dívida em lugar do seu filho. Foi exatamente o que o nosso Pai Celestial fez. A nossa cédula de dívida, que Paulo fala em Colossenses 2, chegou diante de Deus. Nós tínhamos uma dívida impagável. Nenhum de nós podia pagar, porque Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Então ele enviou o seu único filho, o que ele tinha de mais precioso, que se despiu da sua glória, se despiu de todas as prerrogativas divinas. E ele veio, era 100% Deus, que se tornou 100% homem e habitou entre nós para morrer em nosso lugar, pagando para sempre a nossa dívida. Jesus, ele se auto-aniquilou, se auto-esvaziou. Jesus, ele abriu mão de tudo que ele tinha para ele poder pagar a nossa dívida, para que nós pudéssemos ser livres para sempre. Alguém pagou o preço por nós? Então Barrabás nos representa a nós, a você e a mim. Mas a personagem principal desse acontecimento aqui é Jesus Cristo. Quem Jesus Cristo representa aqui na cruz? Também representa você e a mim. Glória a Deus. Nós somos representados por Barrabás, sim. Mas também somos representados por Jesus, porque Ele tomou o nosso lugar. Ele assumiu a nossa dívida. A morte de Jesus, ela foi propícia, diz a Bíblia, porque nos tornou propícios diante de Deus. A morte de Jesus foi expiatória, porque Ele pagou o preço pelo nosso resgate, mas foi também vicária. O que é uma morte vicária? É uma morte substitutiva. Ele nos substituiu na cruz do Calvário, o lugar era nosso. Porque nós pecamos, nós nos desviamos, mas o Senhor veio para morrer em nosso lugar, foi o nosso substituto. Ele morreu por Barrabás também. Barrabás foi liberto daquela cruz porque Jesus tomou o seu lugar. Então nós somos representados por Barrabás aqui, sim, que também recebeu aqui a graça por meio de Jesus, que tomou o seu lugar. Jesus, ele satisfez todas as exigências da lei de Deus. Todas. Sabe que na cruz do Calvário, Jesus recebeu sobre si a ira de Deus. A ira de Deus pelo pecado recaiu toda sobre Jesus, para que a ira de Deus não venha sobre nós. Nós somos livres da ira. A ira não vem sobre nós, porque Jesus levou essa ira na cruz. Imagina Jesus, o Cordeiro perfeito, o homem perfeito, o Deus perfeito. Nunca pecou, nunca. Nasceu como homem, viveu como homem, morreu como homem, homem puro. Ele disse, certa vez ele perguntou, quem dentre vós me convence de pecado? Puro. Nunca
Calvário recebeu todas as influências do pecado. Porque Isaías profetizou, ele levou sobre si nossas iniquidades, ele levou sobre si nossos pecados, ele levou sobre si todo o pecado, todo o castigo que era nosso, que hoje nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor, ele nos substituiu. Mas há uma pergunta que muita gente faz e não tem entendimento e fala bobagem. Quem matou Jesus? Será que Jesus foi morto por uma intriga política, diplomática, religiosa? Quem matou Jesus foram os romanos? Foram os judeus? Os fariseus? Foram os gregos? Fomos nós? Não. Não foram os romanos, não foram os judeus, não foi a religião, não fomos nós. Quem matou Jesus foi Deus. Foi Deus. O próprio Deus preparou para si mesmo o cordeiro. Por que Deus fez isso? Lá em Isaías 53 fala, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele puser a sua alma por expiação, por sacrifício, ele verá o penoso trabalho das suas mãos e ficará satisfeito. Porque Deus fez isso, porque o sacrifício era para ele, o sangue era para ele. Sem derramamento de sangue, a lei dizia, não há remissão. Toda vez que um cordeiro era morto para o perdão dos pecados, aquele sangue era para Deus, para satisfazer a exigência da lei de Deus. A ira de Deus era aplacada quando via o sangue do cordeiro. Sabe por que Deus não mata você e a mim? Porque Ele vê sobre nós o sangue do seu Filho. E isso faz com que nós nos tornemos propícios, agradáveis a Ele. Mas Deus, Ele fez isso por amor a você e a mim. Ele preferiu não poupar o seu Filho para nos poupar do inferno, para nos poupar da condenação eterna. A palavra do Senhor diz isso. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele fez isso por amor. Ele não poupou o seu Filho da cruz por amor, porque Deus queria ter uma grande família. E se você tem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, você é filho de Deus, você faz parte dessa grande família, a família do Senhor. Eu tenho certeza que foi Deus que matou Jesus, tenho. Porque lá no Monte Moriá, Abraão profetizou que Deus ia providenciar o cordeiro para si mesmo. Quando Deus pediu a vida do único filho de Abraão, o filho da promessa, que também é um simbolismo, a sombra do Cristo, Abraão levou o seu filho no Monte Moriá. E ele levou o menino. E o menino disse, pai, eu vejo aqui a lenha, eu vejo aqui o altar, eu vejo aqui o fogo, mas eu não vejo o cordeiro para o sacrifício. Não sabia ele que o cordeiro era ele, o sacrifício era ele. Deus estava colocando Abraão à prova, submetendo Abraão à prova, porque Abraão estava correndo o risco de amar mais a promessa do que aquele que deu a promessa, aquele que realizou a promessa. E quando Abraão olhou para o seu filho e ele lançou uma palavra profética sobre o Messias, sobre a vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lá no Moriá ele disse, meu filho, Deus providenciará para si mesmo o Cordeiro. Por isso que Jesus disse, 2000 anos depois, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão viu ali o dia que Deus enviaria o Cordeiro, que pagaria para sempre a nossa dívida diante de Deus. E quando Abraão ia com o cutelo para imolar o seu único filho, o Senhor bradou e disse, não faças isso, Abraão. Eu vou poupar o seu filho. Eu agora sei que você me ama. Não faças isso. E quando Abraão olhou para trás, ele viu um cordeirinho preso nos arbustos, o cordeirinho providenciado pelo próprio Deus, que foi imolado em substituição a Isaac. 2000 anos depois, no mesmo lugar, no Monte Moriá, conhecido como Monte Sião, Deus não poupou o seu único filho. Lá no Moriá, 2000 anos atrás, Ele poupou o único filho de Abraão. Mas no Monte Sião, Ele não poupou o seu filho. Ele entregou o seu Isaac.
Ele matou o seu Isaac. Ele matou o seu filho com dor. Por isso que Jesus disse, Deus meu, por que me abandonaste? Porque Deus não podia contemplar tamanho sofrimento, porque ele estava irado, mas ao mesmo tempo ele não podia contemplar a dor de Jesus. Ele estava ali com dois tipos de reações. A primeira reação era irado, porque Jesus levou sobre ele tudo de mal, todo o pecado, levou sobre si. Deus não podia olhar porque ele é santo, mas ele não podia olhar porque era tanta dor sobre o seu filho, que ele não pôde estar ali. E Jesus sofreu ali e disse, Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Então Deus ali provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O segundo Adão perfeito que veio para redimir o que o primeiro Adão fez de errado. Paulo disse que o primeiro Adão dele, ele foi feito alma vivente. E dele veio o pecado para todos nós, dele veio a morte. Mas o segundo Adão, ele foi feito espírito vivificante. E dele veio o que? A vida. Por um entrou o pecado, por outro entrou a salvação, por outro entrou a graça. E ali na cruz do Calvário, Deus imolou o seu Filho por amor a você e por amor a mim. E sabe, Paulo, ele fala em Romanos 8,32, se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com o Filho todas as coisas? Sabe, você que está aí me ouvindo, que ainda não entregou sua vida para Jesus, saiba que Deus não poupou Jesus para juntamente com Jesus dar para você tudo que você não tem hoje. Dá para você paz na sua vida, dá para você alegria, dá para você esperança, dá para você vida eterna, certeza de vida eterna. Tudo isso vem com Jesus. Ele conquistou isso tudo para nós na cruz do Calvário. Então, Barrabás, ele foi liberto dessa morte. Ele teve uma nova chance, ele teve uma nova oportunidade. Nós não sabemos se ele aproveitou essa oportunidade. A Bíblia não fala mais nada sobre ele. Mas a semelhança de Barrabás hoje, nesse dia, o Senhor também nos dá uma nova oportunidade, uma nova chance de começarmos de novo. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor e hoje o Senhor diz, volta para mim, eu dou para você uma nova oportunidade, eu dou para você uma nova chance. Eu tenho um plano na sua vida, eu quero usar a tua vida. Eu quero usar a tua casa, eu quero usar teus talentos, eu quero te usar para fazer coisas extraordinárias nesse tempo. Deixa o Senhor mudar a sua vida. Deus, ele tirou o povo do Egito. Mas Deus não conseguiu tirar o Egito de dentro do povo. Talvez você esteja, metade da sua vida está na igreja, outra metade está no mundo. Você está com o corpo na igreja, mas com o coração no mundo.